Bom dia! Sextou! Mais uma sexta-feira para honra e glória do Senhor. Bom dia, Marta. Muito bom dia. Deus abençoe vocês. Bom dia, Glécia, Isabelle. Bom dia, Mateus. Mais uma sexta-feira para a honra e glória do Senhor. Tô um pouquinho rouca, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre viver em santidade. É um tema muito precioso que o Senhor colocou no meu coração. Eu creio que o Senhor quer falar com muitos hoje aqui sobre isso. Sermos santos porque Ele é santo. Amém? Deixa eu fixar aqui. Deixa eu pegar para vocês aqui o significado de santidade. Antes disso, vamos iniciar a nossa oração, entregar ao Senhor o controle dessa live. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por mais uma sexta-feira. Seja o Senhor, Pai, abençoando, trazendo um renovo, trazendo, Pai, a cura para aqueles que precisam. Que seja o Senhor, Pai, enviando resposta, dando a eles, Pai, um direcionamento. Aqueles que precisam, Pai, uma nova porta. Nós queremos, Pai, que o Senhor, Pai, hoje Jeová Jireh, é o Deus que provê, Pai, todas as coisas. Então nós tomamos posse, Pai, da nossa vitória, em nome do Senhor Jesus. E nós entregamos, Pai, essa live a Ti, Senhor. Que seja o Senhor, Pai, nos guardando, nos livrando de todo mal, Pai. E nos livra também, Senhor, de qualquer empecilho, Pai, nessa live. Venha cair por terra, qualquer levante, Pai, do inimigo para atrapalhar, Pai. Venha cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia! Sextou! Hoje nós vamos falar sobre viver em santidade. Foi um tema que o Senhor colocou no meu coração. Um tema precioso. E o que significa santidade? Eu peguei aqui para vocês. Santidade, né? O significado no dicionário mesmo. Significa qualidade ou virtude de ser santo. Ou estado de santificação, que significa o quê? Uma virtude, uma pureza, né? Tem a ver com a religião. Então, a santidade, né? O que é a santidade? Significa a separação para um propósito sagrado, né? Na nossa perspectiva cristã, a santidade, ela vai referir-se à separação do pecado e à consagração a Deus, né? Fala o quê? A gente separar. Alguns falam, né? O santo do profano, né? É abrir mão do quê? Do pecado para o que? A consagração a Deus. Isso significa santidade. Então, vai ser um processo contínuo de transformação, tanto moral e espiritual, né? E qual que é o intuito disso? Refletir a imagem de Cristo em nossas vidas. Então, abra por favor em 1 Tessalonicenses 4:7. 1 Tessalonicenses 4:7 vai dizer assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Este é um precioso alerta sobre o nosso chamado em Cristo, separados do mundo em nossa conduta e caráter, buscando uma vida de retidão e amor. E, queridos, não é fácil você andar por este caminho, né, de retidão, buscando o amor, se livrando, né, separando do pecado. Não é fácil.
porém é necessária, né? O Senhor fala aqui na palavra que Ele não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então essa santidade faz parte do nosso dia a dia. Nós precisamos a cada dia o quê? Buscar isso em nós. Por mais que não seja fácil. Amém? Muitos olham para nós, cristãos, e falam assim, é difícil ser cristão porque andar em santidade é difícil. E de fato é difícil mesmo. Mas com o Senhor, com o Espírito Santo, é possível. É possível a gente buscar essa santidade. Amém? Olha o que o Senhor vai dizer lá em Levítico 19:2. Porque Deus é santo. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Isso é uma ordem do próprio Deus para nós. Sejam santos, porque eu sou santo. Então, isso é uma ordem que nós, né, como os filhos, devemos ser o quê? Parecidos com o Senhor, em ações e em palavras. Então, eu gostaria que você refletisse o que você tem falado, o que você tem feito, tem refletido a imagem do Senhor? As pessoas olham para você e falam assim, realmente, né, essa pessoa é cristã? Realmente essa pessoa tem santidade? Santidade nas suas ações, nas suas palavras? As pessoas percebem isso, que você é santo, você é separado, né? Você foge do pecado? Gostaria que você pensasse nisso. Então, o Senhor vai dizer que sem uma vida santa, a gente não verá Deus. Olha o que o Senhor vai dizer lá em Hebreus 12:14. Hebreus 12:14 vai dizer assim, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Olha para você ver, além de ser uma ordem do Senhor, sejam santos, porque eu sou santo. O Senhor está falando, aquele que não verá a Deus. Isso é muito sério, ou seja, não é possível nós termos um relacionamento com o Senhor se a gente, o quê? Não procurar o que é a santidade. Ser santo como Ele. Por quê? A santidade, gente, ela aprofunda o relacionamento com Deus. Quando nós nos afastamos do pecado, nós nos aproximamos de Deus, permitindo que a sua presença seja o quê? Transformadora em nossas vidas. Então isso faz com que o nosso relacionamento com o Senhor se aprofunde ainda mais, porque Deus está vendo a sua honestidade em abrir mão do pecado, em buscar o que é certo, o que é lícito diante do Senhor. E Deus se agrada disso. E conforme você vai o quê? Permitindo que a presença de Deus transforme você a cada dia. Até que você se torne o quê? Santo como Ele é santo. Amém? Então a nossa santidade é um testemunho poderoso ao mundo. Ao vivermos em santidade, nós refletimos a luz de Cristo, atraindo outros para receberem a salvação em Cristo Jesus. Então é através dela que temos uma vida plena em Cristo. À medida que nos tornamos mais semelhantes a Deus, experimentamos a alegria, a paz, o amor que só podem ser encontrados em sua presença. Amém? E como que podemos buscar a santidade? Eu coloquei aqui 4 pontos de como buscar a santidade. A primeira forma de buscar a santidade é o compromisso com a palavra de Deus. A Bíblia tem muito a nos ensinar sobre santidade. Quando nós dedicamos ao estudo e aplicamos as suas verdades em nossa rotina diária, experimentamos uma transformação profunda. Então, a primeira forma de você buscar essa santidade é o compromisso com a palavra de Deus. O grande benefício de termos um compromisso com Deus é a maior comunhão que teremos com Ele. Quanto mais comprometidos nós formos com Deus, mais intimidade nós teremos com Ele. Quem aí deseja ter mais intimidade com Deus? Então é necessário a gente ter mais comprometimento com o Senhor, com as coisas de Deus, amém? Então muitas pessoas querem ter comunhão com Deus e usufruir dos benefícios dessa comunhão.
Mas muitos não querem o quê? Se comprometer com Deus. Não tem como, né? Você querer usufruir dos benefícios dessa comunhão, mas não se comprometer com Deus. Né? Uma pessoa comprometida com Deus é uma pessoa que ela se compromete com a palavra de Deus, se compromete em ler, se compromete em estudar, se compromete em aprender o que o livro está falando, né? O que a Bíblia está nos orientando, porque a verdade, né, vos libertará. Então, quando você conhece a verdade, você sabe o que é correto aos olhos de Deus, você sabe o que é errado, aquilo que Deus reprova. Então, uma das formas de nós buscarmos a santidade é isso, ter um compromisso com a palavra de Deus. E uma demonstração de que estamos comprometidos com Deus é o nosso desejo de vivermos conforme os princípios da sua palavra. Olha o que vai dizer em João 8,31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Olha o que Jesus falou. Então, aquele que permanece na palavra do Senhor são verdadeiramente o que? Os discípulos. Glória a Deus. Então, a Bíblia ela possui várias orientações para a nossa vida. E nós querermos, né, seguir essas orientações é um sinal de comprometimento com Deus. E Deus, né, ele sonda os nossos pensamentos, ele examina. Ele sonda o nosso coração e examina a mente. Então ele sabe se realmente você está disposto a se comprometer com as coisas de Deus. Então, se nós estamos comprometidos com Deus, também estaremos comprometidos com a sua palavra. E, queridos, conforme você vai se comprometendo com a palavra, você tem conhecimento. Se aquilo que você tem feito, né, é certo ou errado, o Espírito Santo começa a te moldar, o Senhor começa a falar com você através da palavra, e aí você vai sendo transformado do Senhor dia após dia. Amém? O segundo ponto, vida de oração. Ela é essencial na busca pela santidade. Cultivar uma conexão com Deus fortalece a nossa dependência dele e nos capacita a resistir às tentações e vencer os desafios que enfrentamos. Então, para nós desenvolvermos um relacionamento de amizade com uma pessoa, por exemplo, nós precisamos o quê? Nos dispor de tempo para conversar, estar com a pessoa. E com Deus também não é diferente. Então, para a gente construir um relacionamento com o Senhor, nós precisamos de dedicar tempo para Ele. Dedicar tempo para o Senhor e através do quê? Da oração. É uma das maneiras de nós comunicarmos com o Senhor. E a oração não somente te aproxima de Deus, mas também ela te afasta do pecado. A oração ela faz com que você, né, se torne santo. Você está ali em oração, conversando com o Senhor, buscando a santidade, né? E conforme você vai orando, o seu pecado, né? Você começa a sentir o quê? Vergonha do seu pecado. E aí você começa a se afastar do pecado porque você entendeu que através da palavra, que através da oração que você está tendo ali, você entendeu que é errado. Que muitas dessas coisas que às vezes fazemos é abominável aos olhos do Senhor. Então, você começa a se afastar do pecado. E isso faz com que você se torne santo, assim como Ele é santo, né? Buscar a santidade. E o Senhor vai dizer em Colossenses 4, olha, perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Em Salmo 6,9, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceita a minha oração. E em Mateus 21:22, olha, tudo que pedires na oração, crendo, recebereis. Amém? Então, eu já está falando, olha, tudo que você, né, colocar na oração diante de mim, credes que já recebeu. Amém? Terceiro tópico, comunhão com outros cristãos. Então, aqui, ó, os outros cristãos. Então, vamos repetir aqui, ó. Quais são as 4 formas de buscarmos a santidade? A primeira, compromisso com a palavra de Deus. Segunda, vida de oração. É uma vida de oração constante. Terceira, comunhão com outros cristãos.
O apoio e a comunhão com outras pessoas, né, com outros cristãos mesmo, são fundamentais. Em um ambiente de encorajamento, podemos crescer espiritualmente, compartilhar experiências e buscar a santidade juntos. E olha o que o Senhor vai dizer em Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-se. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então olha para você ver, a palavra do Senhor vai falar o quê? Encorajem, né? Ajude um ao outro. Você vê que o outro tá meio cansado, desanimado, né? Profetizar ali palavras de ânimo. Às vezes a pessoa não tá indo na igreja, fazer um convite. Nossa, vamos lá na igreja, vai ser bom. Vai ter um evento, vamos participar. Então isso faz o quê? Com que cresçamos juntos. Então o desejo de Jesus para a igreja é o quê? A união. Com todos os nossos defeitos e fraqueza, nós precisamos um dos outros. Quem acha que pode ser cristão e seguir Jesus sozinho está enganado. Porque viver em comunhão é uma ordem de Jesus e é uma grande bênção. Então, a comunhão com os irmãos, ela também nos traz vários benefícios, né? O primeiro benefício, encorajamento. Às vezes você está ali sozinho, isolado, e aí você não tem com quem compartilhar, você não tem com quem te ajudar. E facilmente cairá, né, no desespero diante das dificuldades da vida. Então, quando vem a dúvida, será que eu consigo superar os problemas? Jesus vai mesmo me ajudar? Vale a pena seguir Jesus? E tantas outras perguntas, né, que às vezes abalam a nossa fé e nos enfraquecem. Mas quando nós temos comunhão com os nossos irmãos, nós encontramos o quê? Encorajamento. Juntos podemos partilhar nossas experiências e lembrar uns aos outros sobre o quanto Deus tem feito. Então, para as dúvidas que uma pessoa tem, outra pessoa pode ter a resposta. E quando nós temos essa comunhão com os outros irmãos, nós encontramos mais motivação para continuar, porque vemos que não estamos sozinhos. Você chega na igreja e você recebe, né, aquele irmão, ele te cumprimenta, fala, nossa, irmão, você tá hoje cabisbaixo, o que aconteceu? Né? E às vezes você se sente ali em abrir para ele o que aconteceu, e talvez aquilo que você tá passando, ele já passou, e aí ele pode te ajudar de alguma forma, falar, olha, nossa, isso para mim já aconteceu, né? Mateus tá falando aqui, aquele que se isola procura seu próprio interesse. E é muito difícil, né, andar sozinho, porque nós precisamos um dos outros, né? Então traz o quê? Encorajamento quando nós andamos em comunhão. Um outro ponto também que traz é o crescimento. Olha o que você vai falar em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5:11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, edificar significa o quê? Construir. Quando vivemos em comunhão com os nossos irmãos, ajudamos uns aos outros a crescer e a ficar maduros. Em Jesus, todos estamos o quê? Unidos, como os membros de um corpo. Assim, como um membro não consegue viver e crescer sem o resto do corpo, nossa vida espiritual também, nós vamos precisar o quê? De comunhão com os nossos irmãos. Né? Se nós queremos crescer, nós precisamos ter união uns com os outros. Amém? E um outro benefício também de você ter comunhão é o quê? É a ajuda. Olha o que o Senhor vai dizer em Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então, ser cristão não é fácil. Nós vamos enfrentar, sim, alguns desafios, algumas dificuldades, algumas tentações, mas em Jesus nós encontramos a ajuda que nós precisamos para vencer. E muitas dessas situações o Senhor usa outras pessoas para nos ajudar, para nos abençoar, né, ajudar a carregar esse fardo, amém? Então todos nós somos chamados a ajudar uns aos outros, né? Não vamos enfrentar os desafios sozinhos, porque podemos partilhar a carga com os nossos irmãos, agindo em solidariedade.
Então não ande sozinho, procure ajuda, porque o Senhor deseja que nós estivemos o quê? Unidos, né? Porque a união faz a força, né? Então ter comunhão com os irmãos, né? Nós vamos crescer o quê? Em Cristo, fortalecendo espiritualmente. Então quando um cai, o outro ajuda a levantar e aprendemos juntos como enfrentar as dificuldades da vida. É muito bom a gente estar reunido, né? Igual essa semana passada eu fui para São Paulo, uma conferência de 3 dias, e foi uma conferência muito boa, né? 2.500 pessoas nesse evento, pessoas de vários lugares, né? Veio pessoas dos Estados Unidos, Holanda, Coreia, muitas pessoas mesmo, pessoas de outras nações. Foi lindo o que Deus fez ali, né? Nós podemos experimentar do Senhor esses 3 dias avivados, né? Oração de madrugada, louvor, adoração, muita ministração, ensino. Foi muito bom. E a Amanda tá falando, eu te vi na conferência. Amém, Amanda. Compartilha a sua experiência, Amanda, como que foi. Foi tremendo. Então é muito importante a gente estar em comunhão, porque a gente cresce junto, né? Todos foram lá, né, querendo receber mais de Deus, estar ali com os irmãos, a gente vê a sede de cada um que estava ali, né, querendo buscar a Deus. Isso é muito bom porque faz você crescer espiritualmente, né, faz você perceber que tem muitas pessoas que têm sede de buscar a Deus, que estão buscando essa santidade, né, viver em santidade. E o quarto ponto quarto ponto pra gente finalizar, que faz a gente se sentir santo, faz com que a gente viva em santidade, é o arrependimento e a confissão. A prática regular do arrependimento e confissão é vital. Reconhecer as nossas falhas e buscar reconciliação com Deus nos mantém sensíveis ao seu espírito, permitindo que ele continue a nos transformar. Então, arrependimento é o quê? É uma mudança de atitude. A pessoa que se arrepende, ela muda de ideias e decide viver de forma diferente. Então, a salvação ela acontece quando uma pessoa se arrepende de seus pecados e se vira para o Senhor e fala: Senhor, eu reconheço, né, o Senhor como meu único suficiente Salvador. Né? A pessoa se arrepende da vida que ela vivia ali em pecado, em iniquidade. Depois eu até quero falar para vocês sobre qual que é a diferença, né, do pecado, qual que é a diferença da transgressão e da iniquidade. E nós vamos falar sobre isso nas próximas lives. Então, o arrependimento, ele significa o quê? Mudar de direção ou mudar de pensamento. Deus nos ajuda a chegar ao verdadeiro arrependimento. Na Bíblia, né, o arrependimento é reconhecer o pecado. E para se arrepender, a gente precisa entender que pecou. Não é verdade? Como que a gente vai reconhecer que a gente pecou se a gente não sabe o que é pecado? Por isso que o tópico 2 e o tópico 3 e o primeiro, né, todos os outros anteriores, é importante porque quando você lê a palavra, você conhece a verdade o que te liberta. E aí você vai entender o que é pecado e o que não é pecado. Né? Existem muitas pessoas que fazem coisas erradas e acham que estão certas, porque não conhecem a palavra do Senhor e acham que está correto. A Silvana tá falando, foram dias maravilhosos na presença de Deus e de renovo, glória a Deus. Aí a Amanda falou, foi sobrenatural. 3 dias que pareciam uma semana, todos numa só comunhão buscando o Senhor, foi forte. Amém, Amanda. É isso mesmo, foi lindo, foi tremendo. E eu aconselho a você, gente, a investir mesmo para o reino do Senhor. Vá em conferências, vá em treinamentos, esteja com pessoas que, assim, está além de você. Né? Lá você vê várias pessoas maduras espiritualmente, pessoas com mais experiências que você. Isso é muito bom, porque você aprende com essas pessoas, né? Você escuta testemunhos, aquilo ali testifica em você, né? Aumenta a sua fé. É tremendo. Invistam, porque vale muito a pena. Então, queridos, quando a pessoa ela se arrepende, ela fica triste, porque ela entendeu que o pecado é errado.
Por isso que ela confessa e pede perdão. Você já viu que quando a gente peca, a gente sente aquele remorso, a gente fica triste, fala, nossa, por que eu fiz isso? E aí entra a necessidade do quê? Do arrependimento, a confissão e pedir perdão a Deus. Então o arrependimento não é só ficar triste por causa do pecado. Arrependimento também é decidir mudar de vida. Quando alguém se arrepende, ele decide abandonar o pecado e viver para Deus. Então, arrependimento é mudança de atitude, né? Muitos, às vezes, ficam permanecendo o quê? No pecado, no erro, né? Isso é errado porque o Senhor fala, olha, pecou, arrependa-se e mude de postura, amém? Então, a santidade, ela é uma jornada, não é o quê? Uma jornada solitária. Não, é um chamado para compartilharmos como comunidade cristã, ajudando uns aos outros. Amém? Então, quando nós aprendemos o seu real significado e reconhecemos a sua importância em nosso relacionamento com Deus e com o mundo, nós podemos embarcar em uma jornada transformadora. Por quê? Nós buscamos santidade, isso requer o quê? Compromisso. Mas os frutos desse esforço são uma vida que reflete a glória de Deus e impacta positivamente todos ao nosso redor. Então, nós não perdemos nada por buscar a santidade. Pelo contrário, o Senhor fala, aquele que não ser santo, né, não verá a Deus. Aquele que não buscar a santidade. Então, o Senhor avalia o nosso coração e sabe, né, o que de fato nós estamos dispostos a fazer. Né, que cada um de nós, nessa jornada, né, aproxime cada vez mais de Deus, porque Ele nos chamou para ser santo. E olha o que o Senhor vai dizer em Hebreus 12:14, que a gente leu, mas tem uma outra versão que eu queria falar para vocês, olha. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então, queridos, caminhar em santidade, a nossa vida não é fácil, mas é necessário. E a nossa vida ela é feita de escolhas. Você escolhe pecar ou não. E nós temos que dizer o quê? Não para o pecado todos os dias e sim para Deus. Viver de maneira santa tem que fazer parte da nossa vida, tem que ser o nosso estilo de vida, viver em santidade. E eu quero que você pense, né, ao longo hoje do dia, sexta-feira, fala, Senhor, há algo em mim, há algo na minha vida que desagrada ao Senhor? Como que eu posso viver mais em santidade? Aquilo que traz aprovação para o Senhor. Gostaria que você fizesse aí essa autoanálise e perguntasse ao Senhor se tem algo que precisa ser mudado na sua vida. Por quê? Às vezes você tem algum compromisso de coisas que o Senhor não aprova. Às vezes você tem um trabalho, né, que te faz ali você não ser santo. Né? Talvez o seu trabalho te impeça de você viver em santidade. Talvez você tenha um amigo, uma amiga que impeça você viver em santidade, porque a todo momento ela tá te chamando pro erro. Ah, vamos ali, não tem nada a ver, vamos fazer isso. E conforme você vai indo, acompanhando essa pessoa, você deixa de viver em santidade, porque aquela pessoa ela tá tomada pelo pecado e ela quer levar você junto. E aí você precisa ter o discernimento de quê? De falar não para o pecado e sim para o Senhor. Fala, não, eu preciso viver em santidade. Isso é uma direção de Deus. Sede santos porque eu sou santo. A qual sem santidade ninguém verá o Senhor. Então antes de pecar, você fala assim, nossa, eu não posso fazer isso. Eu preciso ser santo. Eu preciso dar o testemunho. Eu preciso viver em santidade. Amém? Então o Senhor está nos orientando nessa manhã hoje. Viver em santidade. Né? Eu gostaria que você pensasse. Eu gostaria também de deixar um desafio para você. Nessa semana, um desafio. Eu queria que você pensasse sobre isso, sobre a santidade. E aí um desafio, vigiar o que você fala em todo o tempo. O que você tem falado tem mostrado santidade em Cristo Jesus? O desafio é vigie o que os seus lábios falam em todo o tempo. Né? Os seus lábios têm jorrado santidade em Cristo Jesus? Amém? Que você possa pensar nisso e é um desafio para você. Mas eu quero te falar, gente, não é fácil, né, viver em santidade, mas a gente tem vários benefícios.
porque você vai se aprofundando com Deus, você começa a ter experiências com Deus, porque agora você é separado, né? Kadosh significa o quê? Separado. Agora você é um escolhido do Senhor, você é separado, né? E você é santo, e você começa a passar por esse processo de santificação, é tão bom. E eu quero te falar que vale a pena você abrir mão dessa amizade que te afasta de viver em santidade. Vale a pena você abrir mão desse relacionamento que às vezes faz você não viver em santidade. Por que isso? Por amor ao Senhor. Porque os dias nessa terra são curtos. O Senhor virá para buscar a sua amada igreja. Não vale a pena você trocar nada nessa terra por a sua vida no Senhor, em santidade. Amém? Então vale a pena, se você tem algo na sua vida que te afasta do Senhor, que te impede de você viver em santidade, renuncie isso, porque você verá o cuidado do Senhor na sua vida. O Mateus está falando, é isso aí. A escolha é nossa. Sim, sim, não, não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é verdade. E quando nós colocamos a nossa dependência, fala assim, nossa, eu vou abrir mão de um relacionamento. Eu vou abrir mão do meu trabalho. Eu vou abrir mão. Como que eu vou fazer? É a nossa dependência que está no Senhor. É a fé. Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Agora você acha que se você abrir mão de algo para o Senhor vai te desamparar? De forma alguma, porque o Senhor viu a sua boa ação de viver em santidade, fazer aquilo que é correto aos olhos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. Eu vou orar por você agora e que você possa refletir nessa palavra. O que eu posso fazer para viver ainda mais em santidade? O que eu posso abrir mão, se existe algo que eu possa abrir mão para o Senhor? Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este momento precioso de falarmos da Tua palavra. Senhor, Pai, aqui estão os Seus filhos, Pai, que são separados, que são escolhidos do Senhor. Pai, fortalece eles, que seja o Senhor, Pai, dando eles direção, que seja o Senhor, o Espírito Santo, confrontando, Pai. Confrontando se há algo, Pai, na conduta deles que precisam ser mudado, que seja o Senhor, Pai, alterando, Pai, abalando, Pai, as estruturas, para que haja, Pai, mudança de vida, para que haja, Pai, mudança no pensamento, que, Senhor, Pai, possa examinar o nosso coração, examinar, Pai, a nossa mente, e possa nos mostrar, Pai, se há algo que não agrada ao Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, fortalece os Teus filhos, guarda, Pai, o caminhar deles, Pai, não deixe que ninguém roube, Pai, a sua coroa, que eles possam ser firmes e santos, Pai, como o Senhor é santo, Pai. Não deixa, Pai, os pés dos seus filhos vacilar. Não deixa, Pai, que eles percam a salvação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que haja uma transformação na sua vida e que eles possam ser luz aonde eles foram. Que as pessoas possam olhar para Ele e ver, Pai, a santidade, porque o Senhor é santo. Pai, não deixe os teus filhos envergonhar, Pai, o teu nome. Nós precisamos dar um bom testemunho, Pai. E nos ajude, Senhor, porque nós somos tão falhos. Nós somos tão pecadores, Pai. Às vezes nós desejamos tantas coisas dessa terra, mas o Senhor está nos mostrando que não é assim, não é dessa forma. Então nos ajuda, Pai, a buscar essa santidade diariamente. Em nome do Senhor Jesus. E eu te peço, Senhor, uma bênção especial para a vida de cada um, Pai, que está aqui na live. Aqueles que assistiram, aqueles que precisaram sair. Que seja o Senhor, Pai, abençoando eles, a família. Visita, Pai. Vai diante, Pai, de cada um aqui nesta hora, Pai. E que o Senhor, Pai, possa trazer a provisão que eles precisam neste dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que eles possam receber as bênçãos do Senhor sem medida. E que eles possam saber, Pai, que o Senhor é Deus de Israel na vida deles. E que o Senhor tem contemplado, Pai, cada um. O Senhor não se esqueceu de nós. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém. Queridos, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Envie essa live para uma pessoa, para um amigo, amém? Vai ser muito importante, né, ouvir essa palavra e que você possa refletir aí sobre a santidade, viver em santidade. Porque eu tenho certeza, conforme você for mudando, o Senhor, né, está te ajudando nessa caminhada e vai te abençoar muito, muito mais. Tá bom? Um beijo para vocês.